Qualquer maneira de amor vale a pena? Com certeza. Qualquer maneira de amor vale a pena? Não qualquer maneira, mas a minha maneira de amar é através da arte. Celebramos o amor e também a importância das relações amorosas na nossa vida. Mas a gente também sabe que aprender a se relacionar é um grande desafio, porque não nos ensinaram a como fazer isso. Entendemos que as relações amorosas seguem certas trajetórias, certas fases. E por isso, nós pensamos numa pedagogia dos afetos 639. Te convidamos para rever a maneira como você tem vivido as suas relações e como tornar elas uma oportunidade de te conhecer melhor. E essa é a Revolução 639. O meu nome é Edson Drago. Meu nome é Sérgio Seixas. Eu sou Lígia Franklin de Oliveira. No nosso 6º episódio do Amar é, vamos conversar sobre os novos encontros. Então, quando vivemos as separações, vivemos as provas que as separações impõem, com presença, com consciência, isso abre para a nossa vida a possibilidade de novos encontros. Primeiro, o novo encontro é com a gente mesmo, porque ao passar por tudo isso, na verdade a gente morre e renasce. Porque a pessoa que passou por provas, ela se libertou de dificuldades e se apropriou mais das suas potências, das suas qualidades. Ela não é mais aquela pessoa. Isso gera uma energia muito forte na nossa psique e a gente pode ter oportunidade de voltar para a relação antiga, assim como a outra pessoa, que também passou por isso e foi renovada, e aquela relação antiga se tornar uma nova relação, porque as pessoas envolvidas renasceram, viveram os seus desafios, se transformaram belamente. Mas pode acontecer de que cada um foi para a sua vida e aquela pessoa, os dois até, se as duas pessoas ou mais, né, quando hoje em dia a gente tem relações mais abertas, viveram essas transformações, podem encontrar novas relações mesmo com outras pessoas, mais objetivadas. Entende? Então, esses novos encontros, primeiro, é de você com você, da outra pessoa com ela, porque todo esse processo de fricção, né, que a intimidade traz, né, de fricção de ego com a alma. Uma das fricções assim, mais clássicas é a fricção do ego com a alma. Né? O ego tem um projeto para a relação e a alma pode ter um outro projeto. E essa fricção é que nos faz sofrer, até que a alma é soberana, a psique é soberana, a psique é soberana. Então você vai transformando a relação do ego com a... E você vai descobrindo uma série de eus que você não sabia que tinha. São esses novos encontros. Esses novos encontros implicam novas relações com o teu parceiro ou com a tua parceira, ou com outras pessoas, tá? Porque isso não é monopólio da relação íntima, isso é monopólio da tua relação com a vida, da tua relação com o mundo. Então os novos encontros só são possíveis, isso é interessante, os novos encontros só são possíveis quando eu passei pela etapa anterior, que é a etapa de eu saber lidar com a Deus, com as mortes, com as transformações. Porque se eu não sei lidar, não existem novos encontros. Você troca 6 por meia dúzia e acredita que está feliz. Depois você troca meia dúzia por 6. Isso é um delito. Isso é um delito existencial. Porque afinal é tudo sobre o amor. E é o amor que quer amar. A maré é um instante de absoluta consciência do tempo presente em que tudo
tudo que nos rodeia faz sentido e é o desejo de compartilhar esse instante com alguém. Amor, amar, o verbos amar, amariam, amaremos, é uma coisa natural do ser humano. Ele é povoado de células amorosas. Então, se ele esqueceu onde está, tem que ir atrás, procurar, né? Usa o estetoscópio, procura, porque você vai encontrar. Eu acho que amar é você... Para você amar, você precisa primeiro se amar para depois amar o próximo, né? Eu acho que quem só ama o próximo e não se ama, talvez não ame o próximo, talvez seja carente, talvez seja... Eu acho que é importante você ter um auto-amor, você cultivar um amor próprio para você, inclusive, conseguir viver sozinho, porque você não tem que buscar o outro para se completar. Eu acho que você tem que se sentir completo e o que vier depois tá somando. Mas eu acho que o amor próprio é fundamental, até para você poder viver uma relação saudável. Amar é. Amar é. A pergunta de milhões. É comum, quando a gente se separa, ficar com o coração fechado, não querer nem saber de relação nenhuma mais. Então, por que é bom? Qual é a importância de se poder abrir o coração para uma nova relação, para um novo encontro? Eu acho que é importante a gente ter em mente que a gente tem que deixar um certo tempo, que é o tempo do luto, a gente tem que respeitar esse tempo do luto. Isso a gente não pode tirar a necessidade, o valor, a potência do luto, que eu acho que vai nos despertar para a transformação que a gente sofreu durante o fim de uma relação. E é quando essa transformação está realmente terminada, está concluída naquilo que faz parte desse momento, vai chegar um certo momento em que esse amor precisa brotar. Esse amor vai pedir passagem, vai pedir que a gente consiga manifestar ele de uma maneira agora diferente, e isso vai fazer com que a gente se abra para uma nova possibilidade, para um amor. E eu acho que tem um grau de maturidade, né, de amadurecimento para isso. E sempre lembrando que uma relação é como se fosse uma espécie de uma espiral vertical, né? E na medida em que a gente sai de uma relação, espera-se que a gente vá para um outro anel dessa espiral, que são oitavas acima, que são relações com mais usufruto, mais qualidade de entrega, mais qualidade existencial. As relações, elas na verdade são fricções que nos levam, ou nos deveriam levar, a uma qualificação maior da nossa relação com a existência. Nossa, eu estou me tornando um ser humano melhor e a vida está mais interessante, graças à maneira como eu vou oitavando, que eu vou mudando de anel nessa espiral vertical. Por isso são as novas relações de amor que nos convidam. Isso é um gesto muito diferente de relação de amor. Relação de amor, quer dizer, relação de amor, né? Tem um detalhe também que é importante a gente ter em mente, que era um pouco daquilo que a gente estava falando um pouco antes da chegada de um novo amor, que é quando eu estou consciente de o que morreu em mim com a morte daquela relação, é porque aquele eu mesmo que eu estava sendo antes, aquele eu que está vinculado com aquela relação antiga, aquele eu morreu de alguma maneira. Alguma parte morreu. Quando eu estou consciente de o que é que eu estou deixando para trás nisso, só um novo amor vai trazer essa minha identidade com esse meu novo eu, que agora está renovado, está cheio de energia de vida, está com uma vitalidade renovada. Então vai ter uma nova relação que vai ser a oportunidade de compartilhar essa alegria do novo amor. E tem uma outra coisa sobre isso. As nossas identificações, elas têm prazo de validade, né? E às vezes elas vencem e a gente vai para um outro patamar relacional. Mas se a gente não fizer isso que o Edson acabou de falar, na verdade, a gente tem um novo encontro, mas a relação continua velha. É a velha relação. Por isso que tem gente assim, eu acho que eu tenho o dedo podre, que eu acho que diz assim, eu sempre escolho errado. Sim. E não é. É porque ela está presa lá, e não é só ela estar presa lá. Dentro dela não houve uma transformação. A espiral, que é lindo o amor nos convidar para isso, o ser amado nos convida para a gente ter a vida espiralada, é quando a gente tem consciência de que fui me ampliando com aquilo que eu vivi. Então, toda forma de amor vale a pena quando a gente tem consciência.
Exatamente. Né? Exato. Exatamente. Eu já tive a chance de voltar com um ex em mais de uma ocasião. 2 pessoas diferentes. E a primeira sensação é de voltar a um imenso porto seguro. E a segunda sensação é de descobrir uma pessoa completamente diferente. Porque o encontro nunca repete as mesmas circunstâncias e a gente nunca é a mesma pessoa. Em quantas despedidas se constrói um encontro? Com nenhuma despedida. Um encontro se constrói para mim, com outras coisas. Um encontro se constrói com conexão emocional, com verdade, com respeito, com honestidade, com carinho, com afeto. Para mim é isso. Se eu já superei meu ex, minha ex, meu eu ex, né? Talvez eu viva sempre uma eterna tentativa de superação de todas aquelas que eu já fui. E acho que eu talvez seja a minha própria ex. A gente se colocou, a gente aprendeu a se colocar quando não nos ensinaram a se colocar como eu tenho que ser o imperador, eu tenho que ser o protagonista da minha película. Quando eu sou o protagonista da minha película, eu tenho que ser aquele que se impõe, aquele que domina. Essa é uma atitude que a gente poderia dizer que é tóxica e é o começo da toxicidade. Quando essa atitude fica impositiva, eu não estou permitindo que a outra pessoa seja inteira, porque parece que se ela for totalmente inteira, ela não vai tomar parte da construção dessa relação. Então é porque tu está conseguindo, tu está conquistando aquela pessoa. Mas esse poder da conquista é um poder que a gente aprendeu dos impérios. Todos os impérios foram o poder de um elemento sobre todos os outros. E isso está fazendo com que a gente tenha uma toxicidade, que nosso planeta está virando um planeta tóxico, justamente porque a gente está trazendo essa imposição do eu, essa imposição do ego sobre todos os outros. Quando tu reconhece que o outro é um outro eu como tu, então agora tu começaste a aprender. Quando existe isso, então, ainda que possa parecer que é uma separação, não, é a união completa. Essa união só é possível com essa atitude, que é a mesma união que tu vai ter com aquilo que a gente costuma chamar de a natureza. Mas, oi, tu é a natureza. Tu não vai visitar a natureza de vez em quando, a natureza está dentro de ti. E esse dar-se conta de que tu é parte do mundo, porque tu é parte da natureza, é o dar-se conta de que tu nunca te separaste disso. Né? E claramente hoje em dia a nossa sociedade ela vive uma lógica, né? Ela impõe uma lógica que é uma lógica da destruição. Né? Se existe alguma praga no planeta Terra hoje em dia, tem sido o ser humano moderno que de fato tem se comportado de uma maneira completamente equivocada. Né? Então, como a gente se envolver com nós mesmos e com a natureza para nos reconectarmos e começarmos de fato a pagar essa dívida, né, dessa sociedade que tem destruído tanto. Né? E para isso, de fato, a gente se espelha na floresta, a gente se espelha nos ciclos naturais, nas relações naturais, para aprender com essa grande mãe terra, né, no qual a gente está inserido, e a partir desse entendimento, desse aprendizado, a gente começar a reproduzir as lógicas e as inteligências da floresta, muitas vezes com as nossas intencionalidades, com as espécies que nos interessam. Né? Se a gente pegar a floresta ela se sustenta, né? Existem ali várias inteligências, várias dinâmicas que permitem ela se sustentar. Ninguém bota irrigação na floresta, ninguém bota agrotóxico na floresta, ninguém bota fertilizante químico na floresta, ela está lá linda, maravilhosa. Né? Então, o que acontece ali dentro que permite esse ambiente se sustentar? E a gente, na nossa agricultura, a gente tem que vir com todo um pacote tecnológico de fora, tem que botar agrotóxico, fertilizante químico, irrigação e etc. Né? Então, nosso trabalho é justamente respeitar, entender e, a partir desse entendimento, reproduzir, né? Com as espécies que nos interessam e dentro da lógica que for mais sustentável para a gente. Né? A gente pode fazer diferentes cultivos, diferentes modelos, diferentes organizações de espécies, mas sempre seguindo os princípios da natureza.
Isso é muito potente, dá vontade de se acordar no dia seguinte e se relacionar. E se relacionar não só na relação amorosa, que é o que o 639 faz e traz, mas se relacionar com os animais, com a natureza, com qualquer coisa. Porque a gente está aqui, a gente é um ser relacional, né? E a gente se relacionando com o outro, a gente se conhece. E aí quando a gente se conhece, a gente se manifesta. E aí tudo se transforma, porque aí você vive a cultura, para mim, da agrofloresta, que é uma grande sabedoria, né? Que é a cultura de você não competir, você coopera. Por que você vai competir com uma pessoa se você é diferente dele? Eu sou eu, ele é ele, entendeu? Então você coopera verdadeiramente. Então essa história da agrofloresta também tem entrado, assim, do jeito que ela entrou nas nossas vidas. E é como se, assim, quando o Yuri fala de agrofloresta, eu não preciso ouvir com o ouvido, sabe? Você recebe aquilo pelos poros, assim, é uma coisa que faz sentido. E eu enxergo como um grande princípio da natureza, né? Talvez seja o principal motor aí da natureza, de fato é o amor, né? Esse sentimento como força, né? Se a gente, de fato, olhar não com esse olhar do ser humano moderno, mas se desprender desses preconceitos e começar a, de fato, entender de uma maneira mais complexa essas relações sistêmicas da natureza, a gente vai ver que é um sistema completamente interdependente, né? Onde cada forma de vida depende uma da outra e cumpre a sua específica função, contando que a outra vai cumprir a sua específica função. Basta você prestar atenção, né? Na natureza e ver que ela existe, ela está em volta de você, ela fica te mandando vibrações, energia, te explicando como é a vida, como é o mundo, ela te diz tudo. O mar, o rio, a cachoeira, a floresta, a natureza é a montanha, o vulcão, tudo é a natureza. Então ela vai te mostrando, os animais, vai te mostrando e você vai procurando o caminho, vai tentando seguir o caminho e vai amando. Eu acho que seria a busca com o essencial, a reconexão com o essencial, que eu acho que é o ser humano se reconectar com a humanidade, com o básico, com o essencial, que é que nós somos a natureza. Eu acho que o tempo inteiro o sistema te afasta do essencial. O sistema o tempo inteiro te coloca que você tem que ter isso, tem que ter aquilo. E quando a gente tem que ser, não tem que ter. E eu acho que essa reconexão é essencial. Tanto que eu falo que a natureza é a minha religião. É onde eu me religo ao essencial, à minha humanidade, à minha essência. Cartas e confissões. Marina Quaresma. Aos 65 anos, decidi retomar a busca por um novo amor após anos de independência e realizações profissionais. Mergulhei nos sites de relacionamento em 2019, buscando alguém compatível com a minha vida e carreira. Apesar dos desafios, persisti na jornada. Em outubro de 2023, durante a desativação dos perfis, um candidato despertou minha curiosidade com um simples like. Intrigada, dei uma chance e descobri um homem com olhos azuis e 67 anos que mexeu comigo de alguma forma. Essa reviravolta trouxe um misto de emoções, mas estou disposta a explorar essa nova oportunidade e descobrir o que o destino reserva para nós. Então, a planilha de Excel da Marina, alguém compatível com o meu perfil e com o perfil da minha carreira. Queria colocar que às vezes, esse é um bom começo, mas nem sempre é um bom fim, né? A gente tem uma planilha, né, que a gente parte para o outro, para o afeto, para ver se a gente vai ticando. Essa pode ser uma isca inicial, mas o amor é mais largo do que isso. Ele abre as asas e a planilha Excel fica caduca. E o meu perfil, a minha carreira, dá a impressão que você quer encaixar, quer dizer, a gente quer encaixar alguém dentro daquela planilha. Então é importante lembrar que quase todo mundo, nesse início, tem um objetivo, só que o amor não tem objetivos. O amor quer amar, ele precisa amar, ele vive dele mesmo, do próprio amor. E a gente começa com a planilha, daqui a pouco a gente está mergulhado num grande oceano, né? Eu acho que o amor prega peça. Ela tinha, né, esses pré-requisitos todos, mas aí tinha um simples like, foi o que ela falou. E alguma coisa no coração dela fez e agora parece que eles estão começando uma história que a gente nem sabe. Mas isso faz a gente pensar, né, em relação ao amor, que no 639, na Revolução 639, nós prezamos muito,
dá um espaço para você conhecer a outra pessoa e a outra pessoa te conhecer, porque às vezes, da onde a gente menos espera, o amor faz essa surpresa, pega essa peça e se revela. E aí, não pela racionalidade da gente ter escolhido e ter encaixado direitinho, mas pela partilha, né, de alma de uma pessoa e de outra. Então, eu acho que ela trouxe... Eu adorei esse negócio assim, só um like, alguma coisa fez pruft aqui dentro. Um like e olhos azuis. Não, mas os olhos azuis foram depois. O que chamou a atenção para ela ver chegar nos olhos azuis foi o like e o coração dela que se mexeu e não ouviu a planilha, né? Então... Eu acho que tem uma magia nessa carta, ou nessa história, que é a gente, especialmente quando a gente tem essa idade, quando nossos cabelos já estão um pouquinho mais brancos, a gente se dá conta que traz uma bagagem de cultura que nos limita. E uma das bagagens da cultura é essa, né? Da gente ter uma ideia de que tem que ser assim. E isso nos desafia, eu acho que esse é o grande desafio, é nos permitir desafiar por aquilo que não era o que estava no script. Eu acho que esse estado de abertura é um estado de abertura que muitas vezes é muito mais feliz do que propriamente encaixar naquela lista de supermercado. Naquela moldura, né? Naquela moldura. Uma lista de supermercado com as coisas. Peraí um pouquinho, mas vamos ver o que a vida está me apresentando. E uma outra coisa, isso é bastante novidade, ou é bastante novedoso para a gente, nesse final, a gente que viveu esse final de milênio, é que uma pessoa de 65 e outra de 67... normalmente não se permitia, não, isso já não é mais o amor para mim, não, eu já não tenho mais isso tão vivo. E eu acho que, eu imagino que nós que estamos aqui hoje não vivemos mais isso, mas eu acho importante que a gente também divulgue isso, que a gente possa convidar o amor a tomar parte de pessoas que possivelmente diriam em uma outra época que não é mais uma idade para amor, né? Isso mesmo. Amor tem idade? Pois é. Nesse momento, a gente vai retornar ao mito de Eros e Psique que tem nos inspirado. É um momento muito lindo, não é? Porque é aquele momento que Eros foi buscar ajuda para o pai, para Zeus, que é o deus dos deuses, pedindo que ele auxilie o amor dele e Psique, fazendo com que convencendo a Afrodite de perdoar a Psique, para que ela aceite que eles se casem. E o que acontece? Não é? Zeus, como até já contei antes, estava muito encantado com a determinação, com todo o processo de Psique se entregar às transformações que ela viveu. E resolveu ajudar assim. Convenceu a Afrodite e não fez só isso. Ele convocou uma assembleia de todos os deuses do Olimpo e chamou, acho que foi Zéfiro, o vento novamente, para levar Psique até o Olimpo, onde lá ela encontrou com todos os deuses e, na verdade, Eros estava lá esperando por ela também. Nessa assembleia foi decidido então que Psique seria servida do néctar e da ambrosia, que é o alimento dos deuses. E ao se alimentar com esse néctar, essa ambrosia, ela se transformou numa deusa. Ela se apropriou da dimensão espiritual dela, divina dela. Bom, o que a gente pode se inspirar nessa parte desse mito que é tão maravilhoso? Quando nós vivemos todo esse processo, então, esse ser renovado em nós permite com que a gente se aproprie mais da nossa dimensão divina. E quando eu estou falando divina, eu não estou me referindo a nenhuma religião específica. Eu estou me referindo a nos apropriarmos mais da nossa dimensão espiritual, qual seja a nossa percepção consciente de nós mesmos, do que nós viemos fazer aqui, porque, na verdade, a vida é uma escola para que a gente se torne esse ser mais consciente.
Como acho que já conversamos antes, consciência e amor são praticamente sinônimos, um não vive sem o outro. Então, nesse momento, essa consciência, sabe, de quem eu sou, dessa dimensão ampla e que me ajuda e me inspira a me relacionar com todos os seres de um lugar também muito mais livre e saber que dentro de cada ser existe essa dimensão divina também, espiritual e que precisa ser amada e respeitada, acontece. Então, no mito, Psique adquire asas, assim como Eros possui asas. No início ela era um ser humano sem asas e agora as asas significam que ela pode voar em amplitude e ver a vida de um jeito muito mais abrangente, a vida cósmica, na verdade, como tudo fazendo parte desse cosmos. E assim, cada vez que a gente vive esse grande processo, a gente nasce, morre, renasce, através das relações, nós estamos tendo a oportunidade de nos tornarmos deuses. Isso é apropriado da nossa dimensão humana, mas também sagrada, e com isso amar cada vez mais e melhor, como aconteceu com eles. Você conhece alguém que já viveu um grande amor? Você acredita mesmo no amor?